Então, qual que é o papel dos felídeos, né? Os felídeos têm como importância a produção de oocistos e a perpetuação da doença no meio ambiente. Lembre-se que é apenas nos felídeos, apenas no intestino delgado dos felídeos, em que há a produção de oocistos. Oocistos esses que serão liberados juntos das fezes desse animal, tá? E esses oocistos são formados depois que acontece uma reprodução do tipo sexuada no organismo desses animais, coisa que não acontece nos outros hospedeiros, né, que não sejam os felinos. Então fica sempre o questionamento: o que fazer com os gatos? Deixa eu só ver se tem outra ilustração. O que fazer com os gatos? Eu disse isso a vocês, pessoal, em outras ocasiões, né? A gente tem como, sim, claro, né, você ter um gato, você criar de um gato e ter todo o cuidado para que ele não te coloque em risco, não coloque em risco a sua saúde e também a própria saúde do gato, tá? De que forma? Todo o ciclo, né, está muito restrito àquilo que nós dissemos quanto aos hábitos alimentares desse gato. Então, se você tem um gato na sua casa e esse gato não tem acesso à rua e ele só se alimenta daqueles alimentos que você oferece para ele, digo, ração, né, um produto processado que você oferece para ele, até a própria comida, né, que nós consumimos, caso seja essa a alimentação do seu gato, se você garantir que essa comida que você oferece ao seu gato, quando, né, por exemplo, vier de produtos carnes, né, uma carne que você dá, que você consome e que você dá para o seu gato também, se essa carne, certamente sendo bem processada, bem cozida, né, um bife bem frito, com certeza você minimiza e muito a chance desse seu gato se contaminar. E, consequentemente, né, minimizando essa chance do seu gato se contaminar, certamente esse gato não irá eliminar os cistos nas suas fezes e, consequentemente, não irá contaminar o ambiente em que você e ele, né, compartilham. Então, essa é a o principal ponto, né, que nós temos que chamar a atenção no convívio dos gatos. E o contrário disso, quando você tem um gato que você não controla, que você não sabe exatamente o que ele come, ele sai para caçar, ele fica na sua casa, mas ele sai para caçar, significa dizer que ele se alimenta de alguns produtos que você não garante, né, a qualidade, vamos dizer assim, ou esse gato caça, né, come camundongo, come restos de carnes que são colocadas nas ruas aí sim a gente pode entender que esse gato pode se contaminar, né, nesse hábito de comer carne em que você não sabe da qualidade, né? E aí uma vez ele se contaminando, ele pode, estando na sua casa, se ele se contaminar, vir a eliminar os cistos no ambiente em que ele vive, tá certo? Então essa é uma preocupação. Então, mas Fernando, eu quero ter um gato, eu quero cuidar de um gato. Por segurança, que esse gato coma ração, ou não, eu dou carne para o meu gato, tudo bem, então uma carne processada, né, uma carne de qualidade, e aí você minimiza e muito a chance desse animal transmitir a doença para você e para a sua família. Essa pergunta aqui, ó, criar gato é fator de risco? Tem um trabalho, pessoal, na literatura, um trabalho já bastante antigo, que fala o seguinte: os oocistos devem esporular antes de se tornarem infectantes. Esse processo leva de 1 a 5 dias. Lembrem-se do que eu disse lá quando a gente estava falando do ciclo biológico, né? Quando o oocisto ele é liberado nas fezes do gato, ele é liberado numa condição que a gente chama de não esporulado. Então o gato acabou de evacuar, acabou de defecar, nas suas fezes tem lá os oocistos não esporulados. Esses oocistos precisam de um certo tempo, né? Isso aí que está descrito aí, mais ou menos 5 dias, para que ele, em contato com o oxigênio, ele se esporule. E aí, a partir desse momento, esse oocisto está numa condição dita de infectante. Então, se você tem um gato que defeca, né, que está defecando na caixinha de areia dele lá na sua casa, o fato de você recolher esses excrementos, né, recolher essas fezes diariamente, você também minimiza a chance de se contaminar com os oocistos do Toxoplasma gondii. Agora, se você não tem o hábito de recolher as fezes do gato diariamente, significa dizer que essas fezes, se tiverem oocistos, esses oocistos podem esporular e aí vir a se transformar numa fase infectante, o que nos coloca em risco. Além disso, provavelmente menos de 1% da população felina, num determinado momento, deve estar excretando o cisto. O que a gente ressalta em relação a esse comentário?
Nem todo gato, né, se você estiver num ambiente, né, em que tem gato, você tem que entender que a chance daquele gato que você está vendo ele estar eliminando o ocisto é pequena. Existem trabalhos que falam que essa prevalência, né, é muito pequena, 1% da população felina está excretando os ocistos. Isso é relativamente consolador. Por outro lado, a gente tem que entender que quando esses 1% dos gatos estão eliminando os oocistos, pessoal, pasmem, né? A eliminação de oocisto é algo que nos chama a atenção, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com essa doença durante a minha pós-graduação. Nós tivemos um gato lá que estava eliminando o oocisto nas suas fezes, e eles chegaram a eliminar mais de 1 milhão de oocistos nas suas fezes. Então pensem bem, né? A chance do gato eliminar é pequena, mas quando ele está eliminando, a quantidade de oocistos eliminados é muito grande. Então, né, tem um lado que nos conforta, mas tem um lado que nos preocupa também. Sendo assim, qual que é a recomendação que nós temos para os gatos, né? O que a gente pode dizer, na realidade, é uma recomendação muito maior para os proprietários, né? Para os responsáveis de gatos. Primeiro, não alimentar esses animais com carne crua ou mal cozida, certo? Porque, como a gente está pensando lá no ciclo biológico, que muitas das vezes o gato se contamina com a ingestão de carne contendo cistos teciduais do Toxoplasma gondii. Então, quando você deixa de eliminar o gato com carne crua ou mal cozida, você elimina a chance disso acontecer. Além disso, manter os gatos dentro de casa, claro, impedindo eles, né, o hábito de caça, porque se o gato caça, ele pode se contaminar. Além disso, trocar as caixas de areia dos gatos diariamente, como eu acabei de dizer, né, você trocando a caixa de areia dos gatos, recolhendo as excretas dos gatos diariamente, você minimiza a chance desse oocisto que eventualmente esteja presente ali se esporule. Então você garante aí a eliminação dessas fezes antes de que os oocistos se tornem a fase infectante. E também evitar caixas de areia em praças públicas. Chama atenção a esse último item aqui. Eu imagino que seja, talvez não seja muito do conhecimento de vocês, mas até alguns anos atrás era muito comum nas cidades, né, a presença de praças públicas com área de recreação para a população, e essas praças eram de areia. Por conta de doenças como toxoplasmose e outras doenças mais, as prefeituras optaram agora por não mais ter ambientes com areia. Então vocês podem olhar aí, né, se não todas, mas a maioria das praças que tem áreas de recreação para a população são áreas calçadas, então tem ali o calçamento, não tem mais a área de areia. Porque muitas das vezes o gato utiliza, né, a areia para fazer as suas fezes. Então essas praças eram muitas das vezes contaminadas. Outra coisa que a gente entende como fatores de riscos, né? Nós temos aqui cães que vivem em áreas muito contaminadas. Chama atenção aqui o papel do cão, tá? Todo mundo sabe que o cão tem uma característica bastante peculiar, que é o fato dele se deitar, dele rolar sobre sujeira, né? Sobre carniça, sobre fezes, né? Então é uma característica bastante comum do cão. Tem um trabalho que foi divulgado lá pela Universidade Federal de Londrina, em que eles identificaram a presença de oocistos na pelagem, nos pelos dos cães. Olha só, pessoal, que interessante, né? Encontraram oocistos do Toxoplasma gondii nos pelos dos cães. O que a gente entende? São esses cães que têm acesso à rua, que rolam, né, que se deitam sobre sujeira, sobre carniça, né, e mais comumente sobre fezes, eles acabam carregando na superfície do seu corpo os oocistos do Toxoplasma gondii, e o que pode acabar colocando em risco a família, né, que é proprietária desse animal. Então, muito cuidado com o cão sobre esse aspecto. Além disso, a presença de insetos, né, tem uma foto aí de uma barata, né, mas qualquer inseto que tenha acesso, por exemplo, às fezes do gato, esses insetos, né, que passam ali pelas fezes do gato podem carregar na superfície do seu corpo os oocistos do Toxoplasma gondii. Afinal de contas, esses oocistos são microscópicos, são muito pequenos, né? Então essa barata, essa mosca, né, esse mosquito que pousa sobre as fezes do gato, pode levar esses oocistos aderidos ao seu corpo para um alimento que a gente eventualmente venha a ingerir. Então vale a pena a gente ter esse cuidado também. Além disso, a presença de felídeos selvagens, como eu disse a vocês, então essa informação é muito
importante quando a gente pensa nos animais de produção, né? Você tem lá uma ovinocultura, uma caprinocultura, em que muitas das vezes esses animais são criados soltos em pastagens. Se eventualmente essa pastagem estiver sendo visitada por felídeos selvagens, esses felídeos podem estar eliminando ali as suas fezes, fezes essas que podem conter, né, e afinal de contas praticamente todos os felídeos, né, são predadores, né, então eles podem estar eliminando ali nas suas fezes os cistos do Toxoplasma gondii. Então aquele animal que está sendo criado ali, o ovino, o caprino, né, o bovino, uma vez ingerindo a pastagem contaminada com as fezes desse felídeo, ele pode estar ingerindo também os ocistos do Toxoplasma gondii. Chama a atenção, pessoal, no mundo inteiro, é muito comum a gente ver a ocorrência de episódios de aborto em ovinos, aborto em caprinos e abortos em suínos, ocasionados pelo Toxoplasma gondii. É muito comum mesmo, tá? Atentem-se a isso aí na vida profissional de vocês. Significa dizer que esses animais, o ovino, o caprino, o suíno, né, tem grande chance de se contaminar no ambiente em que eles são criados, tá? E a gente acaba por contribuir com isso. Você vê em muitas propriedades, né, como eu disse nas aulas anteriores, muitas propriedades, os proprietários criam lá o ovino, criam lá o caprino, mas ele também cria lá 1, 2, 3 gatos, com o objetivo de controlar ali os ratos que ali existem. Então, o proprietário acaba contribuindo com a ocorrência dos abortos porque ele fecha o ciclo, né? Ele dá a oportunidade do ciclo se fechar. E disse também que as atividades de jardinagem são fatores importantes de serem levados em consideração, tá? Muitas das vezes porque, pensando, né, no nosso ambiente, no ambiente doméstico, as mulheres, né, o próprio homem que gosta de desempenhar a atividade de jardinagem, ele pode se contaminar pelo contato com a terra, né, que está lá no jardim, terra essa que pode ter sido contaminada com as fezes de alguns felinos. Cuidados redobrados com mulheres gestantes, tá? Então a gente tem que se preocupar muito, né? Foi o primeiro slide dessa aula, né? As mulheres gestantes precisam ter muito cuidado com o Toxoplasma gondii. Lembra que eu falei, aquela mulher que é negativa para a doença, ela tem que se preocupar bastante, né? Porque se ela vier adquirir a doença durante a gestação, se positivando durante a gestação, é uma gravidade muito alta, tá? Para a gestação, consequentemente para a criança. Aquela mulher que já é positiva, aquela mulher que já entra numa gestação já sendo positiva para o Toxoplasma gondii, ela acaba sendo uma mulher um pouco mais, vamos dizer assim, resistente sobre o aspecto de risco, né, que ela pode oferecer à criança. Porque subentende-se que ela já tem uma imunidade contra a doença, ela já tem a produção de anticorpos contra o Toxoplasma gondii. Então é muito improvável que esse toxoplasma reagudize e, consequentemente, venha causar prejuízo a essa gestação, tá? Mas existem alguns casos, por exemplo, se essa mulher positiva, por isso a necessidade do exame, né, do acompanhamento pré-natal, se essa mulher entrou numa gestação e já é positiva para o Toxoplasma gondii, o médico precisa acompanhar essa mulher durante a gestação, acompanhar no sentido de saber se ela está tendo alguma queda de imunidade. Porque se essa mulher tiver uma queda de imunidade durante a gestação, é possível que essa queda de imunidade propicie uma reagudização do Toxoplasma gondii. Lembre-se que o fato de você ser positivo para o Toxoplasma gondii não significa dizer que você está curado. Pode ser que você está na fase assintomática da doença, né? Passou a fase aguda, você está na fase crônica, e essa fase crônica ela é assintomática. O protozoário ele espera o momento em que o seu organismo diminua a imunidade para aí sim ele reagudizar, ele voltar à fase aguda. Lembre-se que eu falei, né, que isso é muito peculiar, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos, né, que quando tem queda de imunidade e se são positivos para o Toxoplasma gondii, é possível que essa doença se agrave, tá certo? Bom, prevenção. Não ingerir carne crua ou mal cozida, lembrando dos cistos teciduais do Toxoplasma gondii. Então, para a população humana, muito cuidado com o consumo de carne. No que se refere a frutas e verduras, né, então vamos tentar aqui pensar quais são as fases do protozoário que a gente está entendendo. Não ingerir carne crua ou mal cozida, eu estou evitando o consumo, né, a ingestão de cistos teciduais do Toxoplasma gondii.
Quando eu me preocupo com